Salve Maria pessoal, meu nome é Alessandro do Apostolado Cristo Livros e hoje eu gostaria de falar de um livro que impactou de forma muito profunda a minha vida espiritual. Eu estou falando do livro Progresso na Vida Espiritual, do padre Frederick William Faber. Bom pessoal, antes de nós comprarmos um livro católico em geral, nós temos que olhar em primeiro lugar o autor desse livro, para a gente não comprar um livro ruim ou um livro que tem uma doutrina duvidosa. Isso é muito mais importante quando se trata de um livro sobre espiritualidade, sobre vida espiritual. Dada a delicadeza do assunto, dada os detalhes que esse assunto possui e as consequências que uma doutrina errada podem causar na nossa vida com Deus, nossa intimidade com Deus. Então, quem foi o Padre Faber? Essa é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar. Padre Faber, ele foi um convertido do anglicanismo, seguidor do então cardeal Newman, que hoje beato, está para ser canonizado, e foi padre do oratório de São Filipe Neri. Uma coisa interessante que impacta nesse livro é que o Padre Faber ele gostava muito de poesia, poema, e ele usou muito desse estilo poético nesse livro. Isso é muito interessante porque aqui ele consegue dar concretude a realidades que são um pouco rarefeitas, que são um pouco misteriosas, que é a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual ela não é uma coisa rígida. O Padre Faber diz que ela é cheia de contradições, logo no início do livro. Para dizer que ele consegue nesse livro dar substância, consegue fazer que nós entendamos de uma forma muito nua e crua, mas ao mesmo tempo bela e gostosa de se ler, o que é a nossa vida espiritual e as realidades em torno da nossa vida espiritual. Outra coisa interessante no livro é que a linguagem que ele usa é uma linguagem como se fosse uma direção espiritual. O livro, na verdade, é uma grande direção espiritual. O Padre Faber ele vai desde o início da nossa vida, a região dos principiantes, depois a região do deserto, que é a região assim, da parte que nós somos purificados, a via purgativa, por assim dizer, depois a via dos perfeitos, que é a região montanhosa, porém pedregosa, como o Padre Faber utiliza aqui, uma montanha cheia de mortificações heróicas, enfim, as etapas da nossa vida espiritual. Então esse livro ele tem essa característica de ser uma grande direção espiritual. Não se trata de um livro sistemático ao extremo. Como assim? Não é um manual. O padre Garrigou-Lagrange ele diz que nossa vida espiritual não é capaz de ser resumida em um manual. Não há como escrever um manual de vida espiritual. Não tem como. Porque, como diz o Padre Faber, a nossa vida espiritual é cheia de contradições. E tendo em vista essas contradições que o Padre Faber escreve esse livro. E ele vai falar de vários assuntos. Tem um capítulo belíssimo sobre as tentações que me fez enxergar essa questão da tentação de uma forma totalmente diferente. Mudou a minha visão sobre as tentações. Também tem um capítulo relativamente grande e bem interessante de se ler sobre o modo como nós devemos encarar as nossas culpas. Ele vai falar sobre a tibieza, sobre os escrúpulos, um capítulo inteiramente dedicado à tibieza e um capítulo inteiramente dedicado aos escrúpulos, algo muito importante porque nós não vemos muitos autores trabalhando esses temas. E, assim, o livro, devo dizer que foi um livro que mexeu comigo, abalou a minha vida espiritual e mudou para melhor, porque me fez entender que nós, católicos, nós temos sim como alcançar a perfeição. Que a perfeição não é algo abstrato, algo que está na teoria somente. Não. Nesse livro fica muito claro que, como os santos foram santos, nós, pessoas comuns, também podemos nos tornar santos. E ele vai nos ensinar, interessante que uma coisa que eu gostei muito no livro, por assim dizer, é que o autor, ele sempre em todos os capítulos, por exemplo, ele está tratando da tentação, das tentações. Ele vai conseguir nos dar os principais remédios para as tentações, as principais armas, os principais defeitos e armadilhas que nós devemos evitar.
Isso é muito interessante porque em cada capítulo que ele vai tratar de um tema específico, mas que tem uma coesão com o todo, ele vai fazer isso, ele vai dar as armas, ele vai indicar e apontar como o diabo age em cada situação como esta. E assim, é um livro fantástico, é um livro bem completo, tem mais de 400 páginas, porém é um livro que nós lemos de forma relativamente rápida. Por quê? Porque tem uma linguagem gostosa, um estilo meio poético, um estilo muito bom de se ler, muito cativante de se ler. Assim, recomendo muito para todos Progresso na Vida Espiritual, do padre Frederick William Faber. Se você quiser saber um pouquinho mais desse livro, entra lá no Instagram, lá no Apostolado Cristo Livros eu falei muito desse livro, tem os stories lá no destaque, diário de leitura, e lá eu falo de cada capítulo de forma muito detalhada, o que o padre Faber trata nesse livraço aqui. Então assim, recomendo para todos esse livro. Fica a dica aí, tá bom, pessoal? Salve Maria Imaculada! Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, ativar o sininho aqui embaixo para ajudar nosso trabalho, tá bom, pessoal? Salve Maria! Fique com